Então, já abra aí Efésios 3, 14 ao 21. Todos abriram? Rapaz, vocês estão quietos, velho. É o frio. Dá um amém aí. Um glória. Acorda, galera. Vamos acordar. Tá frio. Todo mundo queria estar debaixo das cobertas que eu sei. Mas a gente está aqui. Vamos cultuar ao Senhor. Vamos estar de verdade, com força, com vigor. Amém? Amém? Chacoalha o irmão do seu lado e fala: irmão, estamos no culto. Começou o culto já. Faz uma horinha e 20 já começou. Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando. Antes da gente dar início, vamos orar rapidamente, novamente. Espírito de Deus, fale aos nossos corações, fale ao coração dos nossos irmãos aqui, dos meus irmãos. Aqueça os nossos corações com a Tua santa palavra. Refrigera o nosso interior com a Tua santa palavra. Nos alimente nessa manhã. Nós queremos sair daqui revigorados mediante a Tua palavra, Deus. Tua palavra que nos cura, nos liberta. Eu peço para que o Senhor nos batize com mais paixão pelas Escrituras nessa manhã. Ó Deus, que tudo que venha a ser falado possa de fato ser replantado em terras férteis, Deus. E nós somos essas terras, Deus. Nós queremos ouvir a Tua palavra. E não só ouvir, mas experimentar, viver essa palavra, Deus. Então, não nos deixe eu sair daqui hoje apenas com uma ideia, apenas com um ensino, mas nós queremos sair daqui com vida e vida no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 3, 14. A gente está na série. Semana passada o Henrique pregou essa parte A aqui do capítulo 3. Agora a gente vai para essa parte B, final aqui do capítulo 3, que diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, mas no céu e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Repete comigo: fortalecidos com poder. Mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Esse texto é muito poderoso mesmo e muito rico, né? Nós estamos já até acostumados a ouvir. Inclusive, eu não combinei com o João, ele recitou o verso 18, sobre a largura, a profundidade do amor de Deus. Então, é um texto que nós estamos habituados a escutá-lo, não é verdade? Mas hoje a gente vai dar uma sequência nele aqui, do 14, eu acho que a gente vai até o 19, o 20, 21, talvez não dê tempo, mas vamos dar uma dissecada aqui e seguir o que Paulo estava querendo expressar para a igreja de Éfeso, e que serve e é de grande valia para nós hoje. Amém? Então, aqui ele começa: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui, nessa parte, nessa perícope, se trata de uma oração de Paulo, assim como no capítulo 1, na parte B, também teve uma outra oração. Porém, essa oração, nós vemos que Paulo está dando uma importância diferente, porque ele diz que eu me ponho de joelhos. E esse se colocar de joelhos, antigamente não era algo tão comum. Você não vai ver tantos aqui nos escritos das Escrituras falando que estava de joelho, clamando. Então, quando isso acontece, é um sinal de atenção para as próximas palavras. Paulo está prestes a, de fato, descrever coisas muito valiosas para a igreja de Éfeso. E é interessante que o que leva Paulo a orar, a clamar isso? Quando nós
para nós sabermos, na verdade, os desejos do coração de um cristão, para nós conhecermos o que se passa no coração dele, basta escutar as suas orações. O que Paulo ora aqui, ele gasta um tempo orando, e é interessante, Paulo está preso aqui, ele poderia gastar, sei lá, pedindo várias outras coisas, mas ele está orando pela família de Deus, pelo corpo de Cristo. É interessante que, pela oração, nós conseguimos descobrir as principais ansiedades e ambições de um crente, apenas analisando as suas orações. O que você tem gastado orando, dia após dia, isso reflete muito do que está no seu coração, que está invisível aos olhos humanos, mas para Deus não é visível. Então, com o que você tem gastado seu tempo orando? E aqui eu não estou falando, obviamente Paulo não gasta tempo pedindo algo material. Paulo não, ele poderia pedir, sei lá, para que Deus enviasse mais comida, não sei, ele poderia estar passando por alguma enfermidade enquanto ele estava na prisão, tem várias coisas lícitas que Paulo poderia estar pedindo aqui, mas ele está clamando pela igreja. E é interessante que não é errado pedirmos por coisas materiais, por bens. Eu não estou pregando contra isso, mas vale uma breve análise aqui para cada um de nós, o que nós temos orado. Seria estranho se 90% das nossas orações fosse por coisas dessa terra, não? Seria estranho se estivéssemos passando a maior parte do tempo que nós temos com Deus ali, de forma objetiva, né? Orando, lendo as Escrituras, pedindo algo dessa terra, algo passageiro. Seria o tanto quanto estranho para nós e muito mais estranho para Paulo. Aqui a gente pode ver até algum dos ideais de Paulo, porque se tem algo de importante a ser pedido, ele ora aqui: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. E aqui ele já faz, ele faz uma ligação com o que ele acabou de falar. Ele está diante do Pai, com toda a família. Então, como foi pregado aqui anteriormente sobre a separação entre judeus e gentios, aqui Paulo, ele já está se colocando diante de Deus como uma família completa. Não há mais uma distinção. Ele não está aqui como um judeu, ou não está aqui como um gentio, ou como sei lá o quê, mas ele está aqui como um filho diante do Pai, com uma família. E o que leva Paulo a orar? Porque ele gasta tempo orando com isso, e não tem uma outra resposta a não ser revelação da vontade de Deus. O conteúdo da oração de Paulo parte de uma revelação de Deus, de conhecimento de quem Deus é, porque se Paulo não conhecesse Cristo, ele não saberia das dores de Cristo, e no caso aqui as dores é com a igreja de Éfeso. Quais são as dores que Cristo tem passado, e eu quero orar sobre isso. Eu não quero gastar meu tempo orando, a maior parte do meu tempo, melhor dizendo, com coisas que são passageiras, meus irmãos, com coisas que o vento leva, coisas que são corroídas por esse tempo, mas aqui Paulo, ele nos dá um belo exemplo com que coisas nós devemos gastar tempo. E ele não está orando por ele mesmo, ele não está se colocando no centro aqui, orando por ele mesmo, mas ele está orando pela família de Deus. E aqui nessa oração, tem 4 coisas que eu queria destacar, não só do 14 ao 21, tem 4 coisas que eu queria destacar. Eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, que eu vou falando e a gente vai relendo, porque eu quero que fique bem cravado aqui o que Paulo está querendo falar para a gente. Amém? Se algum irmão puder me ajudar, para não ficar esse silêncio terrível. Amém? Amém. Mas eu estava dizendo a algum irmão... Eu conto também com a glória, com a resposta de vocês. Mas eu queria algum irmão da Ministério de Louvor aqui para me ajudar. Mas eu conto com vocês. Então vamos lá. Tem 4 coisas que Paulo fala aqui, eu queria ressaltar, que é força, ser fortalecido, né? Força, repete comigo, força. Amor. Compreensão. E plenitude. São 4 coisas que Paulo, ele vai ser bem enfático para que a igreja recebesse.
Força para que sejam fortalecidos pela inclusão de Cristo neles mediante o Espírito. Amor para que sejam arraigados e alicerçados em amor. Compreensão, que conheçam o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Plenitude, que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Lá no verso 16, acompanhe comigo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo, ele não está pedindo aqui por uma mudança de circunstâncias. Ele não está pedindo aqui por algo que estava externo a ele, mas ele ora pedindo poder. Para que Cristo, por meio do seu espírito, fortalecesse aquele povo. A oração de Paulo não é apenas, ela não é aleatória, né? Ele não está pedindo qualquer coisa, ele é bem claro aqui no que ele quer. Ele não está pedindo alívios de problemas, por mais que aqui Paulo sempre está dando recomendações para a igreja, ele não está pedindo alívio, oh Deus, que possa ser mais fácil as coisas, que possa fluir melhor. Não, ele está pedindo por poder. Poder para que possa enfrentar essa jornada. Poder para prosseguir. E o poder, ele é concedido pelo Espírito de Deus. A presença do Espírito na nossa vida é uma evidência da salvação, sim, mas o poder do Espírito em nós é uma evidência da capacitação. E nós precisamos ter esse clamor dentro de nós, que o Espírito de Deus nos capacite com poder. Com poder. Poder para seguirmos, meus irmãos. Poder para levantar o cansado. Poder para revigorar o coração de quem está abatido. Poder que nos liberta, que nos cura, que nos pega pela mão para prosseguirmos. Espírito de Deus, nos dê poder nesta manhã. Aqueça os nossos corações, Jesus. Com o teu poder, Jesus. Nós precisamos tanto, Jesus, do teu poder. Aqueça os nossos corações com o teu poder. Nos batize com o teu poder, Espírito de Deus. Nos capacite com o teu poder, Jesus. E aqui no verso 17, ele continua. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Que Cristo, o próprio Deus, habite dentro do vosso coração. E esse habitar aqui tem dois significados, né? Um significado é de um habitar, alguém que é um peregrino, que ele visita uma casa, depois ele visita outra e não tem um lugar permanente. Mas nesse caso aqui, essa habitação que Paulo está pedindo é uma habitação permanente. Que Cristo se estabeleça, que Cristo governe o coração de vocês, que Cristo reine no coração de vocês. O Urso Shedd, ele vai falar que esse habitar significa tomar conta de toda a casa, tendo procuração ou autorização completa de forma e poder para fazer limpeza nas despensas se quiser. Ele pode mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser. Ele é o dono da casa. Paulo está clamando aqui que Cristo controle vocês, que Cristo seja o dono de vocês por completo. E ele não está falando de um lugar superficial, mas no coração. O coração, no nosso coração, que ele seja reinado, governado por Cristo mediante o seu Espírito. Uma coisa é nós sermos habitados pelo Espírito, outra coisa é nós sermos cheios, transbordarmos, meus irmãos, e como nós temos carecido disso nesses tempos, sermos cheios. Nós conformamos apenas em receber o Espírito. Tivemos uma série sobre o Espírito, mas nós não podemos parar de buscar a sermos cheios pelo Espírito. Cristo habitando em nosso coração, e não só habitando, mas reinando, governando, meus irmãos. E Paulo ora por isso, que Cristo se estabeleça nos nossos corações, a partir de um trono ali colocado nos nossos corações, que Ele o controle, que Ele os fortaleça. E o coração é essa fonte central do homem,
onde Ele pode controlar todas as coisas. Você já viu alguém perdidamente apaixonado pelo coração? Pelo coração não, por alguém. Alguém apaixonado, ele está totalmente inclinado a fazer o que seu coração mandar. Ele está maluco, se precisar pular dali para provar o amor dele, ele pula. Já não tem mais tanta razão, né? Porque o coração ele está dominado ali pelos sentimentos dele, ele está dominado, e ele começa a fazer várias coisas cegamente por conta do amor, que ele deixou controlar o coração por completo. Então o coração, ele tem essa força de dominar as nossas ambições, as nossas disposições, sentimentos, pensamentos, e é do coração que flui vida. Lá em Provérbios 4, 23 vai falar sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E é engraçado quando a gente lê esse texto, fala sobre guardar, aí a gente tem uma atitude um pouco inversa do que o texto está pedindo, né? Fala sobre guardar o coração, a gente acha que guardar aqui é esconder o nosso coração de todos, de tudo e de todos. É tipo assim, ninguém toca no meu coração. Ninguém vai ter acesso. Não, o Provérbios aqui não está falando sobre isso, é guardar no Senhor. Há alguém a quem nós podemos confiar o nosso coração. Cristo. Cristo, Ele é o único detentor que pode guardar, cuidar do nosso coração. E a gente lê esse texto aqui, a gente tem automaticamente a esconder o nosso coração de tudo e de todos. Ninguém pode acessar o nosso coração, eu não vou me expor para ninguém, porque afinal de tudo, caso alguém fale algo errado aqui ao meu coração, vai me ofender, vai que não sei o quê. Não, meus irmãos, não é sobre isso que ele está falando aqui. E a gente vai ver logo mais para frente sobre a comunhão dos santos. Mas é sobre guardar o coração no Senhor e nós estarmos muito atentos. Aqui é um chamado de atenção para o que tem dominado o nosso coração, por menor que sejam as faíscas ali, que às vezes tentam sucumbir o nosso coração. Quais são esses pequenos fermentos que muitas vezes querem tomar o nosso coração e a gente vai alimentando? Por isso que ele adverte, guarde o seu coração. Guarde o seu coração das coisas dessa terra. Guarde o seu coração das coisas que são passageiras, mas coloque o seu coração no Senhor. E como diz no versículo 17, Cristo habitando aonde? No nosso coração. Cristo habitando em nosso coração. E Ele só pode habitar em nosso coração por meio da fé. E a fé nada mais é do que a plena rendição a Deus. Do modo que nós confiamos de que Ele pode fazer tudo o que Ele diz que é. E a fé, ela opera através do amor. E a gente vai para a parte B aqui do verso 17. Arraigados e alicerçados. Vamos ler aqui novamente 17. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E esse arraigados e alicerçados aqui, ele nos dá margem para dois tipos de definições. Esse arraigados aqui, ele aponta para algo botânico, como se fosse uma árvore bem enraizada. E esse alicerçado aponta para um edifício bem fundamentado. E se a gente pudesse ter a oportunidade de perguntar para Paulo, no início aqui ele fala sobre fortalecer os irmãos. Por que Paulo está pedindo para que Cristo fortalecesse os irmãos pelo poder de Cristo? Por quê? O que Paulo está querendo? Qual que é a causa ali que está ocorrendo que Paulo, ele clama, ajoelhado ali na prisão, que Cristo fortalecesse esses irmãos com poder? Ele desejava que Cristo fortalecesse esses irmãos com poder para amar uns aos outros. E essa é a família de Deus, cujos membros fazem parte dos irmãos, irmãs, mediante um Pai, diante um Deus, e que amam esse Deus. E, consequentemente, deveríamos nos amar também. Deveríamos nos amar. Amar ao Pai, mas também amar aos irmãos. Amar a família de Deus, a igreja de Deus, que hoje sofre tantas
acusações, é tão maltratada muitas vezes por nós com palavras. A gente abre o Instagram e vê tantas pessoas falando mal da igreja de Deus. Mas é essa igreja que, não a igreja com pecados, mas a igreja que Cristo deseja que nos tornemos, que nós precisamos amar. Olhe para o seu irmão aí, você está numa igreja, você está numa família, você está inserido numa família. Olha para quem está do seu lado. Você conhece? Você sabe o nome? Você sabe o endereço dessa pessoa? Você sabe o que ela costuma fazer? A gente começa a trazer uma pessoalidade aqui. Se você parar para pensar no quintal do seu lado, o que essa pessoa faz na semana? O que ela gosta? O que ela estava fazendo ontem, num pleno sabadão? Estava ali com meu amigo Isaías, no churrasco na casa dele. Então isso começa a trazer, normalmente a gente fala de família, e o Henrique, semana passada, ele falou muito sobre o corpo de Deus, num sentido amplo, né? Mas hoje eu queria falar One São Paulo, a nossa família aqui, a qual estamos comprometidas semanalmente, diariamente, os irmãos que estão ao nosso lado, e isso parece algo fácil, né, amar os irmãos. Na verdade, eu acho que a gente já aprendeu que não é tão fácil assim, amarmos nossos irmãos em meio às dificuldades, em meio aos defeitos, em meio às fraquezas, em meio às lutas. Mas aqui Paulo, ele pede para que Cristo nos fortaleça com o poder do seu Espírito, para que nós possamos amar uns aos outros. Amar a Cristo e amarmos uns aos outros. E nós precisamos disso, meus irmãos. Por isso que eu orei aqui, Cristo, nos fortaleça com o seu poder, para amarmos uns aos outros. E nós precisamos ser tão firmes aqui contra essa árvore bem fundamentada e esse edifício bem fundamentado. Porque o fundamento aqui, nessa analogia de uma árvore e um edifício, é o amor. E é algo invisível. Quando nós olhamos para esse prédio aqui, a gente não... Eu só sei que tem esse chão aqui, o que está embaixo desse chão, não sei. Não sei o quão sólido está, eu não sei como foi feito. Então, o amor entre nós muitas vezes é invisível. Nós não dá para pegar, tipo assim, não tem como eu pegar o amor aqui, tipo assim, não, aqui ó. Então rolou uma parada aqui de amor, pum, não tem, está invisível aos nossos olhos. Mas ele é muito bem expresso em atitudes, em palavras, no tratar. E isso que nos mantém precisa ser o amor em Cristo. Nós devemos estar bem fundamentados e alicerçados no amor de Cristo. E aqui agora, no verso 18, vamos ler aí. Ele continua: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Quanta ênfase ele dá nesse texto aqui para com o amor de Cristo. Eu, inclusive, nem combinei com o João dele cantar essas músicas. Paulo está dando uma grande ênfase aqui de nós provarmos conhecer desse amor. E aqui, ele fala sobre compreender e conhecer, a fim de poderdes compreender, e lá no final, e conhecer o amor. Esse conhecer aqui, ele remete a algo alcançado por uma experiência. Portanto, a súplica aqui implica que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele. E o compreender, Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade. E não é estranho isso? Paulo querendo, como se pudesse medir o amor de Deus. Tem um paradoxo aqui muito grande. À medida que nós precisamos conhecer essa plenitude, mas como assim a largura? Como assim a profundidade? Eu tenho uma fita métrica especial e divina que eu consigo soltar ela daqui e vai medir esse amor de Deus? É um paradoxo. Óbvio que não tem como nós medirmos esse amor infinito e grande. Mas é certo também nós falarmos que esse amor, ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, toda tribo, língua, nação.
ele é também tão comprido para durar por toda a eternidade. Desde antes da criação do mundo, desde o Éden, até hoje e até a eternidade esse amor perdura. Ele é comprido o suficiente para pegar toda a história, para pegar tudo que a gente vê aqui nas Escrituras, de Adão até a volta de Cristo, da criação até o fim dos tempos. Esse amor é suficientemente largo para abranger tudo isso. E ele também é... Por que eu fui escolher essa palavra, né? Suficientemente. Acho que eu estou começando a perceber que eu tenho uma língua meio presa, cara. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pior dos pecadores. Eu e você. Não é para você pensar em alguém, não. É eu e você. Nós somos esses pecadores que o amor nos alcançou. Ele é suficientemente profundo para nos buscar das profundezas das trevas, no lamaçal do pecado, e suficientemente alto para nos tirar e nos erguer desse amor. Quão grande e profundo é esse amor que estamos nos deparando aqui na carta de Paulo aos Efésios. Romanos 8,39 diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quão grande é esse amor, meus irmãos. E assim, a gente cantou aqui, né, sobre o Senhor nos ama, e automaticamente a gente tende a olhar para a cruz. De fato, nós fomos salvos, mas hoje, meu irmão, você se sente amado por Cristo hoje, agora? A sua vida, ela caminha sobre essa verdade que eu sou amado. A sua vida, ela caminha sobre esse trilho, o amor de Deus. Ela está bem fundamentada nesse amor de Deus, porque caso ela não esteja, nós vamos tentar procurar outras formas de abastecer esse amor. Nós vamos tentar preencher esse amor com outras coisas. Uma delas é, de fato, a carência. E eu não estou falando aqui sobre uma carência em algo amoroso. Eu estou falando sobre uma carência de pessoas que, cara, se não está perto de alguém, ela está muito mal. E tipo assim, cara, por mais que Cristo fala sobre a vida em comunhão, mas também tem a solitude aqui, sobre nós sabermos lidar com os nossos dilemas. Mas o que precisa permear isso é o amor de Deus. Meus irmãos, o amor da minha esposa, por maior que seja por mim, não é suficiente. O amor do meu irmão, que eu sei que é bem grande, por mim, não é capaz de suprir as minhas necessidades. Não há amor igual. Não há amor que possa suprir aquilo que está dentro de nós, somente o amor de Cristo. E alguns teólogos, eles vão falar sobre essa expressão, né, do amor de Deus com as dimensões, e alguns vão até usar em comparação com a cruz, né, que Cristo, a cruz, ela está verticalmente apontada para a terra e para o céu, e horizontalmente Cristo com os braços abertos, pronto para receber o mundo. E alguns teólogos, eles vão até falar: poxa, isso é bonito, mas é muito fantasioso, né? E há uma certa fantasia mesmo quanto ao amor de Deus, algo que é meio, cara, é bonito, mas fantasioso. Mas algo que eu posso afirmar, meus irmãos, de fato pode ser até um pouco fantasioso, mas quanto ao amor de Cristo, é real. É real. Por mais que eu vou tentar aqui de várias maneiras falar sobre o amor de Cristo, mas uma coisa eu te afirmo, é real. E nós podemos provar e conhecer desse amor. E como conhecer esse amor? E aí que vem o desafio. Só podemos compreender as dimensões desse amor mediante a comunhão dos santos. Que grande desafio que nós estamos aqui enfrentando. Algo que é muito interessante, porque esse é o nome da nossa igreja, né? One, até que todos sejam um. A gente vive falando de comunhão, mas quando nós vamos passar para a parte não tão fantasiosa e a parte prática, não é tão bonito assim, não é tão fácil assim.
Então precisa de uma totalidade do povo de Deus. Como o Henrique falou, não só Igreja João São Paulo agora, como ele fala com o Comunhão dos Santos, não é só nós aqui, tipo, nós aqui vamos descobrir qual que é os segredos de Deus e a gente descobriu tudo. Não, existem outras igrejas e juntamente, essa totalidade do povo de Deus, juntamente com todos os santos, nós podemos provar. E eu queria até fazer um desafio aqui para nós, meus irmãos, nós somos uma igreja bem aberta aqui. Você pode muito bem ir a outra igreja, aprender com outros irmãos. A gente, inclusive, incentiva. Vá aprender, tem um curso lá de outra igreja, do Convergência, vai fazer, não sei o que, do Jesus Cop, vai fazer o curso. Cara, vá aprender. Tem coisas que eles fazem muito bem que nós ainda não fazemos bem. E nós precisamos ter bastante coisa que eles fazem, que nós não fazemos muito bem, e nós precisamos ter essa humildade de, cara, o que eu posso aprender com o irmão? Ou até mesmo com uma igrejinha da esquina que você, cara, o que eu posso aprender com eles? A gente teve uma experiência recentemente, que a gente foi ministrar, e, cara, a gente voltou assim da ministração, foi muito bom, tipo assim, caraca, velho, a galera sedenta, assim, você via senhor no chão, assim, jogado, chorando, assim, caraca, mano, criança prostrada, uma parada meio, galera com muita fome. E a gente assim, mas eles são muito diferentes da gente, né? Tipo, eles têm umas coisas que eles fazem que é meio... E aí a gente se pegou, tipo assim, mano, mas eles estão pregando o evangelho. Tipo, eles não estão falando sobre heresia ali. Estão pregando as escrituras. Há fome por Deus, há sede por Deus. Temos tanto a aprender com eles. Então, meus irmãos, eu queria reforçar, eu sei que a gente falou sobre essa questão do diferente, mas... vamos quebrar isso no nosso meio, até mesmo aqui entre nós. Somos tão diferentes, meu irmão. Você deve estar olhando para mim agora mesmo, tipo, o que esse menino está falando? Eu falaria muito melhor que ele. Meus irmãos, são barreiras que nós levantamos no nosso meio e que mais nos distanciam do que nos aproximam. Então, tá tudo bem uma pessoa de 60 anos estar conversando com um jovem de 20 e os dois estarem aprendendo sobre Cristo. Vamos criar esse ambiente, tipo assim, quebrar essas barreiras que nós mesmos levantamos, essas barreiras. Nós mesmos construímos muros que separam e nos dificultam. Pelo fato de você estar pensando o que esse jovem está falando, você criou uma barreira talvez de beber de algo de Deus nessa manhã. Vamos quebrar essas barreiras, meus irmãos. Somos tão diferentes, tão diferentes. Olha mais uma vez para quem está do seu lado. Isso já vai ficar muito claro. Que você é tão diferente dessa pessoa. É diferente. E essas barreiras, eu queria até dar alguns exemplos sobre essas barreiras que muitas vezes nós definimos os nossos irmãos por comportamentos que nós vimos. E julgamos simplesmente por, não, eu vi fulano fazendo aquilo, e você já começa a puxar toda a capivara. Não, que fulano, se ele fez aquilo, mano, ele deve fazer aquilo, e consequentemente aquilo. Mano, você é louco, eu não vou nem chegar perto. Você já criou um estereótipo gigante só porque o cara agiu de uma forma que talvez você não agiria. Não estou falando aqui sobre pecado, não, estou falando de coisas diferentes. Alguém gosta de beber água, eu estou bebendo a garrafinha. Tipo, beber água no copo, né? E eu estou... Cara, é muito bom. Você pega esse microfone, cara, a sua dicção, a forma de você formular frases, ela vai embora. Por isso que eu tenho um esboço bem... Rapidinho, só fazer um corte. Alguns irmãos benditos fizeram a questão de me lembrar da minha última gafe aqui, cara. Falou, você vai pregar, você lembra a última vez, né? Se você não sabe, fica assim. Deve estar lá, deve estar no YouTube lá. Confundi as palavras, irmãos. Era para me falar... Cara, deixa quieto, era para me falar uma coisa e eu falei outra. E não sou legal. Era para me falar posição social. E é isso, vamos seguir. Então, nós criamos muitas... Eu precisava falar isso, cara, eu precisava falar isso. E na hora que me lembrar, eu falei, precisava lembrar, mano. Agora eu tô com um novo medo, cara.
Mas vamos lá. Aqui nós estávamos falando sobre a nossa comunhão e como nós levantamos muros. E um dos muros que eu comecei falando era sobre o comportamento, às vezes o diferente. E nós acabamos seguindo uma linha de olhar para a pessoa, a gente fala do comportamento dela, a gente pensa, né? A gente olha para a forma como ela faz, se sente, e a gente olha, por último, para o coração dela. E esse é um caminho, né? A gente olha para o comportamento, depois para os sentimentos dela e, por último, o coração dela. Mas esse caminho deveria ser totalmente o inverso. A gente olha os comportamentos dos nossos irmãos e a gente já cria pré-definições. E isso nos afasta, meus irmãos. Isso nos distancia. Deveria ser o contrário. Olhar para o meu irmão e tentar ver como Cristo enxerga ele. Ou, por que ele faz isso? Quais são as motivações do coração dele? Às vezes fulano está fazendo aquilo porque, sei lá, tem um contexto todo por trás. E a gente precisa parar de olhar os comportamentos e definir as pessoas pelos comportamentos. Cristo não faz isso conosco. Cristo não faz isso com você. E nós, muitas vezes, fazemos isso com os nossos irmãos. Definimos eles pelos comportamentos ou pela forma que faz. Criamos, sei lá, pré-definições e julgamos. Essa que é a palavra. Nós julgamos o nosso irmão pelo comportamento, quando, na verdade, o caminho inicial deveria ser o coração. Eu chegar no meu irmão e falar sobre o coração dele. Ouvi-lo. Quais são as dores dele? E esse amor, meus irmãos, ele é inesgotável. Não há fim. Eu vou pular um pouco para o final. Mas, aqui quando ele fala sobre poder, diz, né? Aqui no verso... Cadê? 18? Isso para que com todos os santos vocês possam compreender. Esse possam compreender ou poder descompreender, ele não fala sobre algo somente intelectual, somente aqui. Tipo assim, ele não está alegando, tipo assim, só você compreender intelectualmente sobre isso. Mas ele está falando sobre um esforço. Ele está falando sobre uma prática, sobre uma experiência. Não é mera proeza intelectual, mas é uma questão de experiência prática, uma convivência desse amor. E que não é fácil. E nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus para amarmos uns aos outros. Nós precisamos disso, porque é uma dura tarefa, mas tão boa ante os olhos de Cristo. A gente tende a olhar só para as dificuldades que é de enfrentar essa tarefa, mas estamos esquecendo do que lhe é prometido aqui para nós. Saber qual é as profundidades, as larguras, o comprimento do amor de Deus. A gente tende a olhar para a vida em comunhão só com as dificuldades, mas esquecemos que vivendo isso nós estaremos provando da completude do amor de Deus. Quão profundo é esse amor? E para fechar, Paulo, ele vai falar no versículo 19, na parte B. Vamos ler o 19 inteiro? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Que pedido é esse que Paulo tem feito? Que ousadia é essa? E é engraçado que a plenitude de Deus engloba todo o restante aqui. Tipo, é Cristo por completo, habitando em nós. Que nós possamos crescer. Aqui ele usa a expressão de toda a plenitude, mas em algumas versões e alguns teólogos, eles vão falar que de até a plenitude, em vez de toda a plenitude, para que nós possamos ser cheios até a plenitude de Deus. Esse até, ele fala sobre uma jornada, sobre um caminho que nós precisamos traçar. Então Paulo, ele ora para que nós possamos receber o máximo que alguém pode orar: a habitação plena de Cristo em nós. E Paulo não deseja nada menos que isso. Cristo habitando em nós. E esse é o nosso desejo nessa manhã. Que Cristo habite por completo em nós. Com todas as dimensões possíveis, nós queremos experimentar disso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.
Deus. Feche seus olhos onde você pode, onde você está. Deus, nós recebemos isso que o Senhor falou para nós nessa manhã. Nós recebemos, Pai, crave essa verdade em nossos corações. Crave essa verdade no nosso intelecto, mas principalmente no nosso coração. Nós não queremos sair daqui apenas com uma informação, mas nós queremos sair daqui com vida plena em Ti, Deus. Eu peço para que o Senhor nos fortaleça com o Seu amor nessa manhã. Fortaleça com o Seu poder, ó Santo Espírito. Nos fortalece, Deus. Nós precisamos tanto desse amor profundo, largo e alto. Se você pode ir no seu lugar, comece a pedir para o Senhor sobre tudo que foi falado aqui nesse momento. Eu queria que você levantasse a sua voz. Quais são as barreiras que nós temos levantado na nossa comunidade que nós precisamos quebrar para podermos experimentar esse amor? Se você precisa pedir perdão para o Senhor ou perdão para alguém, que faça isso nessa manhã também. Ó Espírito, toca os nossos corações. Toca os nossos corações. Nós nos arrependemos por muitas vezes resistirmos a esse amor, resistirmos a essa vida em comunhão, na verdade. Nos perdoe por muitas vezes nos escondermos em nós mesmos e não nos lançarmos nessa vida em comunidade. Ó grande amor de Deus, Senhor, nos batiza com Teu grande amor nessa manhã. Você pode erguer suas mãos como sinal de quem vai receber algo e vamos pedir: Senhor, nos batiza com Teu amor. Começa a pedir isso no seu lugar. Batiza-me, Senhor Jesus, com Teu amor. Fortalece-me com Teu poder para que eu possa amar. Vamos lá, nós queremos mergulhar nesse amor, nas profundezas desse amor. Peça isso no seu lugar. Enche essa sala com o Seu amor, Jesus. Enche cada brecha dos nossos corações com Teu amor. Cada quarto dos nossos corações, inunde com Teu amor. Inunde o nosso coração por completo com Teu amor. Reine em nossos corações, Deus. Nos governe. Se for preciso, mude as coisas de lugar dentro do nosso coração. Se for preciso, limpa o nosso coração. Tira as feridas. Tira aquilo que nos afasta da comunhão com os nossos irmãos. Limpa o nosso coração, Jesus. Limpa o nosso coração por completo. Inunda o nosso coração no Teu amor. Nós queremos mergulhar nesse amor profundo e real. Não é um amor irreal, mas é real. Nós já provamos. Nós, por pouco que nós podemos provar, nós sabemos o quão real é esse amor. O quão real é o Teu amor por nós. E quão real é o amor entre a comunidade. Ó Deus, que o Senhor renove nessa manhã o amor na nossa comunidade. Renove o amor entre os irmãos. Renove a misericórdia entre os irmãos. Renova as nossas amizades. Renova as alianças aqui, Pai. Faça isso, Espírito de Deus. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos desse amor.